Boa noite, hoje é o dia 235 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia para o ano, e serão 365 vídeos de uma perspectiva, de uma filosofia da minha realidade, ou de um contexto, ou um bate-papo para o meu eu do futuro, como se fosse uma cápsula do tempo, que eu sei que meu eu que está aí no futuro agora está revendo, de 5 anos na frente, de 2030, depois de 2035, 2040, eu acho que 2045, e ver o quanto você amadureceu ou mudou a sua percepção da realidade. E hoje, no episódio 235, eu estava pensando muito sobre a ideia de convencer, né? De como, diante tantas situações acontecendo de guerra e disputas, essa arte do convencimento, tanto na geopolítica e dos interesses sociais humanos, ela tá voltada, né, no dia a dia. Então, essa arte de modelar ou introduzir uma ideia em que você tem essa persuasão com a outra pessoa, de certa forma envolve ética, psicologia, linguagem, simbolismo, instinto, até mesmo algo da própria mente humana, né? Que, é claro, lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, e a ideia de convencer para mim hoje, ela tem mais uma questão de sintonizar o mapa mental a nível de consciência do outro, né? Então, é mais do que simplesmente seguir uma lógica de argumentação, mas é meio que estruturar a própria realidade ou percepção que você tem de uma ideia ou de algo e modelar essa percepção à realidade de outro indivíduo para que ele absorva, entenda e compreende o que você quer dizer, né? Então, em tempos de conflitos, o maior meio ou mecanismo de convencimento da população, no caso, está nas narrativas, né? Do o que é o interesse de cada nação, o que é o interesse de cada pessoa. E essa nação, pelo patriotismo, passa uma ideia de convencimento para toda a população, para que a população tenha essa percepção e se sinta em sintonia e sincronicidade, até mesmo com o próprio estado ou país, e concorde com muitas atitudes ou respostas, né, como para o outro, né, porque você passa a ter, se você passa a ser convencido, né, por essa forma de colocar essa percepção de realidade, né? Então, a narrativa, acho que eu tenho um vídeo aqui sobre a narrativa, mas nessa ideia existem muitos mecanismos, eu acredito. Um deles é o rapport, ou a linguagem simbólica, ou empatia estratégica de acordo com o discurso reproduzido pelo outro. E eu sei que dá para fazer isso de forma indireta, inconsciente, pelas nossas questões pessoais, ou de forma consciente, né? Você conhecendo esses mecanismos, até mesmo de priming, eu acho que chama, né? De expor certos conceitos sutis na frase para que a pessoa ter essa percepção de que você quer ir por uma certa ideia e ela traz essa ideia à tona e você guia o discurso, né? Para que a ideia seja introduzida por ela, não por você. Então, esse convencimento instintivo é algo que eu ainda não entendi e compreendi, porque ele está no âmbito do inconsciente. Então, essa ideia de conhecer quais são as formas de você trazer à tona uma ideia de forma inconsciente em outros indivíduos é algo que eu não consigo entender. Eu nem sei como eu sou convencido de forma inconsciente pelas mídias, todas as plataformas de redes sociais, então a todo momento me convencendo de alguma coisa. Então dá para entender que de certa forma exige muita ética e responsabilidade para aqueles que têm esses conhecimento de convencimento e essa prática, né? Para fazer com que seja introduzido sempre uma visão de mundo, né? Ou uma percepção que seja positiva, né? E é claro que a forma mais eficiente de você introduzir uma percepção ou convencer alguém é você ajustar esse discurso, né, a parábolas ou metáforas. E isso é um mecanismo em que muitos textos sagrados e muitas formas de passar uma ideia complexa para que qualquer pessoa consiga ler, entender e compreender, né?
E, de certa forma, então, poderia dizer que convencer alguém ou algo de algo, né, profundamente, não é só sobre vencer em um argumento, né, mas sobre revelar uma possibilidade de realidade que o outro ainda não viu. Então, no sentido de que se é algo que sobre criar um espaço interno da percepção do outro, para que de fato essa nova percepção nasça de dentro do outro, né? Como se fosse uma memória que sempre esteve lá, mas que só agora foi relembrada, né? Então, no caso. Então, acho que talvez essa ideia de convencimento, estamos todos os momentos convencendo nós mesmos de algo e convencendo os outros de algo. Só que muitas vezes a quantidade de fé naquilo que nós acreditamos é a forma intuitiva que convencemos os outros ao nosso redor, né? E essa arte talvez é uma maestria dos grandes sábios, né? Dos grandes comunicadores, né? Que é despertar essa consciência de forma positiva, de forma intuitiva e de forma que seja exemplo, né? E não de imposição de algo. E acredito que buscar isso não foge daquela questão de buscar sempre encontrar as suas questões internas mais profundas e complexas, porque se conhecer é convencer a si mesmo do que você é capaz, do que você acredita. E quando você está convencido de algo, você passa a agir com base na sua crença de que você é convencido. E de forma instintiva, intuitiva e inconsciente, você passa a convencer as pessoas ao seu redor pelo aquilo que você acredita. E esse convencimento naquilo que você acredita, aqueles que não compactuam passam a se distanciar, ou aqueles que concordam passam a ter uma sintonia ao longo do tempo. E conforme esse processo começa a amadurecer, de qualquer área, desde o interesse pessoal individual ou até o interesse coletivo, conforme vai tendo essa maturidade de convencimento ao longo do tempo, a realidade em si daquela fé expressa começa a co-criar essa realidade de fato, né? Porque muitas das pessoas vão estar tendo essa resposta de convencimento de forma inconsciente e concordando com aquilo que uma pessoa ou uma rede social ou que um governo ou que um estado ou que qualquer tipo de coisa passou sem a pessoa perceber. Enfim, não sei. Lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião, ela está sempre mudando, que hoje um pouco sobre a ideia de convencer, ela está muito nessa ideia de modelar ou introduzir uma ideia, um pensamento, um conceito em que cria espaço na percepção da realidade do outro. E existem muitos mecanismos de convencimento de que dá para ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E que a forma como eu busco é estar sempre utilizando esses artifícios, sempre para o bem, né? É isso, e até amanhã no episódio, o dia 236. E eu acho que essa semana vai ser a semana mais talvez caótica, corrida. E amanhã tem uma grande reunião importante e tô até preocupado também. Enfim, é isso, e até amanhã.